Sabe aquela história que surge na internet e de repente todo mundo tá falando sobre ela? Pois é, recentemente surgiu um boato incrível sobre um filme perdido dos Thundercats, supostamente dos anos 80. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para descobrir o que é verdade nisso tudo. A história começou assim. Do nada, começaram a pipocar na internet umas imagens que seriam de um filme live action dos Thundercats. E não um filme qualquer. Um filme que teria sido feito lá em 1985 e que ninguém nunca viu. A pergunta que ficou no ar foi: será que isso é real? E olha, não era qualquer fanart, não. Eram fotos com uma qualidade absurda, super detalhadas, que faziam tudo parecer uma produção gigante de Hollywood. As imagens eram tão convincentes que a internet simplesmente entrou em um frenesi coletivo. Ok, mas para a gente entender por que esse boato mexeu tanto com as pessoas, a gente precisa dar um passinho para trás e lembrar o porquê da série animada original ser tão icônica e querida. Thundercats foi um verdadeiro fenômeno nos anos 80. Não é pra menos, né? Foram 4 temporadas, 130 episódios. A série se tornou um marco cultural que com certeza definiu a infância de uma geração inteira. E a história era fantástica, a jornada daqueles humanoides felinos, sobreviventes de um planeta destruído, tendo que lutar pelo bem em um novo mundo contra um feiticeiro demoníaco ancestral. Nossa, isso capturou a imaginação de todo mundo. Beleza. Mas o que exatamente fez tanta gente acreditar que esse filme era real? Vamos dar uma olhada nas supostas evidências que fizeram essa história parecer tão convincente. É que a narrativa por trás era muito bem construída. Diziam que o filme foi filmado em 85, mas o estúdio engavetou porque os efeitos especiais da época não dariam conta. E isso soa plausível, né? A gente já viu outras mídias perdidas, projetos que foram cancelados e redescobertos anos depois. Então, a ideia de que um fã muito dedicado achou isso em algum arquivo de estúdio parecia totalmente possível. A história parecia fechar perfeitamente. Só que não. Como em todo bom mistério, quando a gente começa a olhar mais de perto, as rachaduras na história começam a aparecer. O ponto crucial aqui foi a tecnologia. A qualidade das imagens, a nitidez, a resolução, era tudo avançado demais para um filme dos anos 80. Além disso, os efeitos visuais eram muito inconsistentes. Uma hora pareciam algo de um filme da Marvel de hoje, e na outra pareciam de uma produção bem barata. Isso começou a levantar suspeitas. Bom, se a tecnologia não bate com a época, então qual é a verdade por trás de tudo isso? É aqui que a gente chega na resposta definitiva para esse mistério que tomou conta da internet. Se o filme não era uma relíquia perdida dos anos 80, de onde afinal vieram essas fotos? Porque vamos combinar, elas são incrivelmente realistas e enganaram muita gente. A verdade, por mais que doa um pouquinho no coração dos fãs mais nostálgicos, é que o filme live action de Thundercats de 1985 nunca existiu. Ele foi uma fabricação completa, do começo ao fim. A resposta é inteligência artificial. As imagens não foram descobertas, elas foram criadas. Hoje em dia, ferramentas como o Midjourney conseguem gerar fotos sintéticas super realistas a partir de simples comandos de texto. É uma tecnologia que evoluiu de um jeito absurdo e se popularizou muito recentemente. Mas a história não acaba com um simples "era mentira". Na verdade, ela abre uma discussão muito mais profunda sobre o futuro da nossa relação com a nostalgia e com o conteúdo que a gente consome. Esse caso todo é um exemplo perfeito de como a inteligência artificial pode ser usada para manipular a nossa nostalgia, sabe? Ela pode criar exatamente aquilo que a gente gostaria que fosse real. E não foi um caso isolado. Um outro projeto, o projeto Chimera, usou IA para imaginar como seria uma versão italiana de Thundercats. Isso mostra o poder dessa ideia. A gente está entrando numa era em que o passado pode ser reescrito e o que nunca existiu pode, de repente, ganhar vida. No fim das contas, o caso do filme perdido dos Thundercats deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? O que acontece quando a tecnologia consegue recriar, com perfeição, aquele passado que a gente sempre sonhou que tivesse existido? É uma reflexão importante sobre o futuro da mídia, da memória e da própria noção de verdade na era digital.